A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 27 diz: A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu começo essa introdução, esse tema, ou melhor dizendo, dando essa introdução dessa forma: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, para dar glória a quem é digno de toda honra e glória. E eu vou usar um caminho aqui de estratégia, no sentido de tempo, para que não fique extenso o vídeo, mas eu tenho que falar uma verdade, ou verdades bíblicas, verdadeiramente, para cada um. Nós não somos donos da verdade, mas a verdade é Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando esse versículo de Tiago fala, ele não está dizendo a religião verdadeira, ele está dizendo a religião pura. Deus testifica da prática religiosa dessa seguinte forma. O que é prática religiosa para Deus pura? Não é a religião. Deus não está falando de religião. Aqui ele está falando da prática pura para com ele. De alguém que diz que tem uma religião. Alguém que diz que é religioso. A palavra religião é religar. Alguém que está dizendo que está ligado a Deus. Tem que ter esses frutos. Visitar os órfãos. Faz parte. Visitar órfãos. Alguém visita os órfãos. Entendeu? Quem está abandonado não tem pai e mãe. Pronto, vamos continuar. As viúvas, que são verdadeiramente viúvas, que não andam à toa, mas que ficam em orações ou em casa passando necessidade. Alguém visita nas tribulações para ajudar, em oração e mantimento. E guardar-se da corrupção do mundo, né? Nós estamos vivendo momentos finais da igreja na terra. Quando eu falo a igreja na terra, eu não estou falando de uma placa denominacional, mesmo que eu comecei falando de religião. Porque tem muita gente equivocada e tem muitos líderes que se experimentam ou se qualificam, entre aspas, para destruir pessoas com ideologias falsas sobre o reino de Deus. O reino de Deus é maior e mais profundo do que tudo que afirmam. Quando alguém doutrina uma determinada religião, segundo eles, porque a salvação não é religião, e diz que a pessoa tem a promessa de ser salvo, seguindo os mandamentos de Jeová. A tradução do nome Jeová significa Jesus Salvador, eles esqueceram. A tradução do nome Jeová significa Jesus Salvador. E eu acho que os líderes, os anciãos, esquecem disso. E muitas pessoas estão morrendo dentro dessa seita e indo para o inferno, porque já foram com a mente cauterizada, dizendo que não existe inferno, que existe um lugar de purificação. Nada purifica o homem a não ser o sangue. Não existe nada, nem fogo, nada pode purificar o homem como o sangue. É o sangue de Jesus. E se sabe de quem é o sangue? O sangue de quem é Jesus? O próprio Deus que se encarnou. Deus se fez carne. Então, alguns pontos que eles usam para confundir as pessoas, para desviar da salvação do próprio Criador, do próprio Cristo. Porque se o Senhor Deus se fez carne, na pessoa de Jesus, está lá no livro de João: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo se fez carne para morrer na cruz, o próprio Deus encarnou. Só porque ele assumiu uma forma humana, não quer dizer que ele não era divino, não era Deus, e não é Deus. Se os anjos têm o poder de se materializar, a gente vai ver isso na Bíblia em vários pontos, quando os anjos vinham se materializar e falavam com os homens de Deus antigamente, o porquê quem criou todas as coisas não poderia e não podem, como fez, se materializar. Então eles ficam pregando, ensinando a mentira, enganando as pessoas que morrem em mesa de transfusão de sangue,
porque são doutrinados, porque eles seguem algo da lei, dizendo que não pode comer sangue. A palavra fala comer. Você tomar sangue na veia, por causa de uma cirurgia, alguma coisa, não é comer. E eles querem colocar na mente que colocar aqui na veia é a mesma coisa de comer. E muita gente tem morrido no leito, esperando a salvação no paraíso, que Deus vai colocar o milênio, glória a Deus, e que eles vão se salvar. E é mentira, porque eles já não acreditam no inferno. Está na Bíblia, em vários pontos na Bíblia, se você pesquisar, você vai ver. Aí ele vai dizer, mas aí a tradução que minha Bíblia fala diferente. Paulo falou sobre quem escrever um evangelho, quem levantar um evangelho fora do evangelho de Jesus. Até eu que fizesse isso, seja maldito, seja anátema, e ninguém acredite. Paulo já tinha falado sobre isso. E aí vem a tradução do Novo Mundo, que vem o livro de Mormons, que são doutrinas falsas, heresias. E o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com religião, eu estou falando a palavra de Deus. Entendeu? Porque não é a placa religiosa que salva, mas o propósito. E o propósito maior de presente para o mundo todo foi Deus se fazer carne e morrer na cruz para salvar. E eu quero dizer a vocês, doutrinadores falsos, que fica de porta em porta, levando uma falsa doutrina para as pessoas, entendeu? Achando que evangelho é religião. Evangelho não é religião. O Senhor só deu uma colocação aqui, uma orientação através do apóstolo Tiago, dizendo que a religião pura era fazer essas práticas, tá em Tiago 1:27. Mas não está dizendo que a religião salva. Ninguém vai ser salvo por fazer caridade, mas a fé pratica a caridade. Porém, ninguém vai ser salvo por causa disso. A salvação é pela graça de Deus. Por quê? Porque o pecado habita em nós. E só o sangue de Jesus tem poder de purificar o homem do pecado. E quem tiver absorvendo doutrinas falsas, porque está ligado a A e B, e cauterizou a mente de cada um, se liberte das religiões. Religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ele que tem o poder, porque ele deu prova disso. Ele testificando, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E não adianta falar de tradução, porque a tradução é essa. A tradução é o Espírito Santo testifica. E outra coisa, eles não acreditam no Espírito Santo, não entendem. Olha para você, você tem corpo, alma e espírito. E por que Deus não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo um só? Se Deus fez o homem sua imagem e semelhança, e o homem tem alma, ele tem corpo e tem espírito, por que Deus não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Se ele fez o homem imagem e semelhança dele. Então é muito engano de Satanás. E muitas pessoas estão seguindo, milhões e milhões de pessoas estão indo para o inferno simplesmente porque o líder ensinou a ele que não existe inferno. Existem milhões e milhões de pessoas que deixaram de aceitar Jesus porque alguém disse que Jesus não é divino. Existem milhões e milhões de pessoas que estão indo para o inferno porque prefere a religiosidade, prefere adorar a cruz do que aquele que morreu na cruz. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Se vocês quiserem ser livrados, só tem um caminho. Não adianta, obra perfeita não existe sem Jesus. Quem aperfeiçoa é Jesus pela palavra. Jesus perdoou Pedro depois de ter negado 3 vezes. Pedro negou, mas ele perdoou, porque para Jesus, para Deus, o que importa é o propósito, o que ele possa fazer do homem. Então Deus entregou o evangelho para ser pregado por homens, e o homem é falho, porém não pregue heresia, não ensine as pessoas aquilo que é do seu coração. São homens fundando seitas, fundando religiões e levando pessoas cativas para o inferno, ele próprio sendo, aleluia, o principal voluntário aí para o inferno, porque é pela decisão de cada um. Que cada um tenha misericórdia e abra o coração para a palavra de Deus e vai examinar as escrituras para se livrar da condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de cada um, que o Espírito Santo convença cada um e revele Jesus Salvador, antes que seja tarde demais para cada um, no nome de Jesus. Que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.